Olá, pessoal. Tô aqui atrás de uns depósitos de biscoito, mas não tem biscoito, tá? Tem outras coisas. Enfim, deixa eu explicar pra vocês porque eu tô fazendo esse vídeo. Na verdade, eu fiquei... Algumas coisas aconteceram e eu fiquei refletindo sobre isso. Olhando no Instagram, né, os reels, né, os videozinhos que aparecem, e aí tinha um vídeo que era de uma dança dança do ventre. É tipo o The Voice, só que era, acho que na Inglaterra, que tem os jurados e eles se apresentam não só cantando, mas também fazendo apresentações, fazendo apresentações em grupo, dança, teatro, fazendo outras coisas diferentes. E nesse caso, era um grupo de dança fazendo aquela dança do ventre. Muito bonita a apresentação, muito interessante. E aí eu fui para os comentários. E nos comentários tinham vários comentários do pessoal do Oriente Médio, que tem aquela letra, né? A língua deles é bem diferente, não sei qual é a língua deles, mas tinha a opção, às vezes aparecem umas opções de tradução. E eu fui traduzir, tinha uns comentários lá naquela língua deles, né? E eu fui na opção de traduzir para tentar realmente saber o que eles estavam falando, né? E um deles, ele falava assim, não lembro as palavras, mas ele dizia assim, não sei o que, suas vestimentas, mudem suas vestimentas, não sei o que, se voltem, não sei o que, para lá. Acho que é a crença deles, né? Muçulmana. Acho que era Alá, eu não lembro bem. Mas não era Jesus Cristo, não, porque eles não são cristãos, né? E aí, nesse caso... E aí eu entrei, fiquei curiosa e entrei no Instagram da pessoa. Quando entrei no Instagram da pessoa, tinha vídeos, um monte de coisa lá que eu também não entendia nada. Mas tinha também a opção de tradução. E numa postagem, tinha vários tipos de postagens que eu fiquei pensando que tinha a mesma conotação. Mas numa postagem tinha assim, os maiores, tipo um quadro assim, tá passando um carro de som aqui, mas já ele sai. Um quadro, onde ele dizia assim, como se fizesse uma crítica enorme, dizia assim, dizem que falam não sei o que nós muçulmanos é que somos o problema, sei lá, da humanidade, alguma coisa nessa ideia. Ele diz, mas onde é que há os países onde há o maior número de roubos? Aí ele saiu colocando os países que tinham o maior índice de roubo e na frente se dizem cristãos. Aí cada país, cristãos, cada país, cristãos, ele colocava, né, entre parênteses. E aí, onde houve os maiores traficantes, onde há os maiores traficantes. Aí saía fazendo a lista dos países e na frente, países que se diz países cristãos. E assim ele saía colocando, né, várias coisas. Maior índice de prostituição, maior índice de mortes, de homicídios e etc. E aí ele faz uma fala, né, fez uma fala, né, escrita, onde ele dizia, nós muçulmanos não fazemos isso, ou não temos isso, mas aí os que são tidos como corretos, sei lá, são onde tem os maiores índices, os cristãos. Eu não lembro as palavras, mas eu acredito que vocês entenderam a ideia. E isso me impactou,
no sentido assim, a princípio, eu entendi como se fosse uma perseguição aos cristãos, que ele tinha uma rejeição e uma perseguição e um ódio ao cristão, ao cristianismo. E aquilo assim me causou medo a princípio. E fiquei pensando que as outras coisas que estavam ali de vídeos e coisas que ele estava ali colocando, que muita coisa eu não entendia, não sabia, talvez ele estivesse falando daqueles mesmos conteúdos, aquele mesmo conteúdo. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Mas, justamente refletindo sobre isso, eu entendi o seguinte: talvez a intenção dele realmente fosse, não sei, criticar o cristianismo ou derrubar o cristianismo. Mas, na verdade, o cristianismo não prega isso. O cristianismo não vive isso. Cristo nunca pregou todos esses males, todas essas coisas erradas. Não faz parte do cristianismo. Mas o que é que acontece? O que é que eu estava pensando sobre isso? O que é que acontece? Na verdade, é que nós nos dizemos, e eu digo nós porque eu posso me incluir junto. Nós nos dizemos cristãos, mas não vivemos como cristãos. E a coisa é muito mais séria ainda. Porque nós nos dizemos cristãos, mas não andamos como cristãos, não convivemos como cristãos, não falamos como cristãos, não andamos como cristãos, não estudamos como cristãos. Essa que é a verdade. E se alguém falar alguma coisa, vamos dizer, se alguém começar a estudar o cristianismo, a se voltar sobre isso, já são taxados pelos próprios que se dizem cristãos, taxados de alienados. Já são taxados de loucos, de fora do mundo. Mas aí onde está? Peguem a lógica. Se eu me digo cristão, mas não vivo, não busco viver, não convivo, não falo, não estudo, não ando, não faço nada como um cristão, logo, eu sou um mentiroso. Eu não sou um cristão. Eu minto que sou cristão, mas eu não sou um cristão. E eu, refletindo sobre isso, eu disse, a coisa é muito mais séria ainda. Porque a gente estuda muito mais sobre orientações de ateus do que mesmo de cristãos. E isso eu tô falando para você que tem o hábito de estudar, de ver filósofos, que faz alguma faculdade. A gente tem mais o hábito, nos foi colocado. Isso é em caso de gerações e gerações. São muitas gerações que nos foi colocado para estudarmos e nos aprofundarmos e vivermos com aqueles valores que são colocados como verdades, como os melhores, mas de ateus. E a prova disso é o seguinte: quais são os livros que te ensinam a viver, a educar seus filhos, a viver no cotidiano, no dia a dia, para a sua vida, para o seu trabalho, para as suas coisas? Quais são os autores que você conhece que são cristãos? Acredito que alguns de vocês podem conhecer um ou outro.
a maioria de vocês não conheçam nenhum. E a coisa é bem mais séria, porque se a gente for analisar quais são os pais, as famílias que educam seus filhos para serem cristãos. Eles sabem o que é realmente educar o filho para ser cristão? Porque na maioria de nós deve estar pensando agora: ah, eu me digo cristão, no meu caso, sou católica, eu coloco os meus filhos para fazer a primeira comunhão. Eu levo ele frequentemente para a missa. Ou, lá uma vez, quando eu vou para a missa, eu levo meu filho. Ou eu estou esperando o meu filho crescer para ele saber se comportar na missa. Ou, quando ele tiver maior, ele vai decidir o que é que ele quer. Ou se eu sou evangélico, eu levo lá para o culto. Eu deixo ele lá, eu tento. Lá tem a escolinha dominical. Coloco ele lá e ele está sendo instruído. Mas a verdade é que são poucas, se não raras, as famílias que realmente se aprofundam naquilo que é o cristianismo. A grande maioria de nós que se dizem cristãos não se conhece nada do cristianismo. Nada. E duvidam de tudo e criticam tudo. É tanto que se uma família, vamos dizer, vai resolver agora que fazer parte do cotidiano deles, uma vez na semana, pararem, fazer uma leitura bíblica, um estudo bíblico, se aprofundar, fazer uma orientação aos seus filhos sobre, vamos dizer, o catecismo da igreja para quem é católico, dizer assim, vamos um dia na semana, uma vez na semana nós vamos fazer um estudo sobre o catecismo da igreja. Somos católicos, precisamos conhecer o que é o cristianismo dentro da igreja católica, né? O que é isso? Porque a gente critica aquilo que nem conhece, aquilo que nem sabe. E sabe o que é mais interessante? É que alguém que for tentar, as famílias, alguém que for tentar viver dessa maneira, será bombardeado e criticado. Sabe por quem? Pelos cristãos. Pelos próprios cristãos. Porque foi ensinado, não diretamente, mas indiretamente, que ele pode até se dizer que é cristão, falar que é cristão, mas viver como cristão, não. Viver como um cristão não é permitido. Viver como um cristão é estudar o que é próprio, o que deveria ser próprio para um cristão, conhecer, se aprofundar, viver, para então viver, para educar seus filhos como cristão, para acreditar, para buscar a Deus. Aqueles que fazem isso são criticados pelos próprios cristãos, porque inconscientemente eles têm na mente o seguinte: eu tenho que dizer que eu sou cristão, porque eu não quero fazer essa afronta com Jesus Cristo, mas pela fala, mas viver como cristão, estudar o que é um cristão, me aprofundar, educar meus filhos dentro de casa, a partir de tudo que é cristão, conhecer autores, conhecer toda a tradição da igreja como cristão, isso não.
Isso não é para mim. Isso eu não posso fazer. Porque isso, talvez na cabeça, é ultrapassado ou não é a verdade. Mas de que verdade? A verdade é que está te sendo negado, que está, vamos dizer assim, que você está sendo enganado, que está te sendo retirado o direito de conhecer e de viver como um cristão, de conhecer aquilo que é cristão. Eu tiro pelo seguinte, gente, há pouco tempo, pouquíssimo tempo mesmo, foi que eu conheci o Catecismo da Educação. Há pouco tempo eu conheci um pouco mais as ideias, algumas concepções de filósofos que trazem uma visão mais voltada aos valores cristãos. Rúlias Marias, entre outros, que eu não estou lembrando agora porque eu ainda estou me aprofundando, conhecendo mais. Mas o Catecismo da Educação, por exemplo, ele traz instruções, conhecimentos espetaculares, magníficos, profundos. E onde é que você já ouviu falar sobre o Catecismo da Educação? E aqui ele dá orientações para pais, para educadores, sobre a função da família, dos avós, dos professores, dos pais, o bom exemplo, a autoridade. Tudo ele vai dando orientações e vai explicando de forma esplêndida, gente. E nunca, nem na faculdade, nem em canto nenhum, nunca ninguém me ensinou isso. Nunca ninguém me instruiu nessa perspectiva. E isso é um exemplo. Tem outros livros, eu não lembro o nome do autor agora, mas Livro das Virtudes. Fui entendendo o quanto é importante compreender e a se aprofundar dentro dos temperamentos, conhecer os temperamentos para saber como conviver com as pessoas. E está dentro tudo de valores cristãos. Mas isso nos está sendo negado. Na verdade, nós estamos sendo ensinados que a gente deve se dizer cristão, mas não aceitar viver dentro da nossa família, educar os nossos filhos, estudar, nos aprofundar e viver como cristão. Sabe por quê? Porque a gente não tem nem noção do que é ser cristão. É como se tava uma cegueira. Por exemplo, você não vai sentir falta de uma coisa que você nunca teve. Então, se você não conhecia, por exemplo, autores que falam sobre situações da vida cotidiana, mas dentro dos valores cristãos, para você conviver, para você educar seus filhos, para você viver melhor, como é que você vai sentir falta disso se você não conhecia, não sabia que existia? Porque não foi te dado. Porque a nossa sociedade, ela é muito envolvida dentro de valores não cristãos, totalmente não cristãos, e nós estamos totalmente envolvidos também dentro disso. Estamos totalmente, a nossa mente, nosso desenvolvimento, tudo que nos ensinam
Na maioria das vezes, não vou dizer 100%, mas em muitas coisas, elas nos ensinam para nós rejeitarmos os valores cristãos. Nós somos ensinados a não aceitarmos os valores cristãos. Essa que é a verdade. E por isso não faz parte do nosso hábito de família estudar sobre isso. Não faz parte do nosso convívio dentro da família nos falarmos e educarmos nisso, nessa perspectiva. Nós nos dizemos cristãos, mas nós vivemos muitas vezes como ateus. Nós vivemos muitas vezes como perseguidores de cristãos, porque não temos nenhuma disponibilidade para nos aprofundarmos naquilo que é cristão. E aí eu volto a dizer, se eu digo que sou cristão, mas não vivo, não estudo, não ando, não convivo, não falo, não educo, não trabalho, não ensino meus filhos como cristão, então eu sou mentirosa. Eu não sou cristã. E é claro que muitos de vocês podem pensar já de início, coisa fácil é viver como Jesus quer. Na verdade, a gente nunca vai estar pronto e perfeito. Assim como um psicólogo nunca sabe de tudo, um médico nunca sabe tudo que a medicina, que corresponde à medicina, ou nunca pratica tudo que realmente precisaria dentro da medicina. E assim é com cada profissão. Nós somos eternos aprendizes, até mesmo de cristão. Então, se trata de quê? De nos aprofundarmos, de estudarmos, de conhecermos, de nos abrirmos, de buscarmos conhecer tudo aquilo que já foi estudado, que já foi escrito, que já foi falado. A própria Bíblia, que tantos estão aí para debatermos como cristãos, que somos, que dizemos que somos e que queremos para a nossa vida. Porque para aquele que é cristão, dificilmente ele vai dizer que não quer Cristo. Ele vai dizer que não, eu não quero Cristo na minha vida. Deus me livre. Faz até medo repetir isso, pelo menos para mim. Deus me livre disso. Quero sim ser cristão, mas eu percebo que eu preciso, a cada dia mais, aprender a ser cristã, a viver como cristã, a conhecer mais sobre o cristianismo. Que muitos pensam que é só aprender as orações. Eu já aprendi as orações lá no catecismo. Mas meu filho está indo para o catecismo, vai fazer o catecismo quando tiver idade e ali ele vai entrar e aprender a ser cristão. É muito pouco, é muito básico. O que ele vai ver no catecismo, se ele chega em casa, se prega outra coisa. Como, por exemplo, mãe, no catecismo tem que ir para a missa. Eu aprendi que é preciso ir para a missa. A gente precisa... não pode faltar a missa do domingo. Aí chega em casa, a mãe diz, vou nada, nem você vai, nem eu vou, que eu não tenho tempo e eu não vou deixar você ir sozinho e não vai dar certo e a gente tem outras coisas para fazer. Olha, não me aperrei não, etc. Mãe, eu aprendi que a gente precisa rezar o terço. Enquanto cristão católico, a gente precisa rezar o terço. Pelo amor de Deus, tu acha que eu tenho tempo, Pelo amor de Deus, olha, Deus está me vendo, eu já rezo na hora de dormir, Deus ouve o meu coração, Deus já sabe. Eu não tenho tempo para isso não, eu tenho tanta coisa para fazer, Deus sabe, Deus está vendo, que eu tenho muita coisa para fazer. E é assim. E aí aquele menino que estava lá no catecismo vai se perdendo. Por quê?
porque na própria casa dele se diz que é cristão, mas não se vive como cristão. Na sociedade, e a sociedade, então, essa sim é que se diz mais ateia ainda, que é mais ateia ainda, que mais vai destruir esses valores cristãos. Essa raizinha, porque até mesmo no catecismo é tão pouco, às vezes uma sementinha, que muitas vezes as pedras, os pedregulhos vêm lá da sociedade, às vezes da própria família, dos amigos, vêm lá e matam. E não deixam ela crescer, germinar e crescer. Então, na verdade, essa fala, essa postagem lá, essa crítica que foi feita ao cristianismo, ela existe por nossa culpa. Culpa nossa, que na verdade seremos cobrados. Nem que seja na outra vida, seremos cobrados. Porque nos dizemos cristãos, mas em diversas situações da nossa vida, nós não aceitamos ser cristãos. Nós não quisemos viver como cristãos, buscar, ser cristãos e nos aprofundarmos dentro do cristianismo. Para fechar, eu acho muito interessante, queria até compartilhar também com vocês, porque assim, tá se crescendo, eu vejo até mesmo nas redes sociais, no Instagram, não sei se alguns de vocês conhecem, mas é muito, muito bom pesquisar, conhecer. Muitas pessoas cristãs, médicos, estudiosos, pais de família, mães de família, diversos tipos de profissionais que estudam e se aprofundam dentro do cristianismo, além das comunidades religiosas. Temos a comunidade Hesed, Canção Nova, entre outras. O Instituto Hesed, na verdade. E a Canção Nova, Comunidade Shalom, entre tantas outras. Obra de Maria, tantas outras que se empenham mesmo nessa questão de trazer para nós os valores cristãos. Mas também pessoas profissionais que desenvolvem a sua profissão como médico, médico nas diversas áreas, especializações, psiquiatria, entre outras, cirurgiãos, entre outros, e psicólogos, e diversos, até mesmo pessoas, pais de famílias, mães de família, e eles estão assim, trabalhando nessa perspectiva de mostrar os livros, as orientações, os estudos, para o direcionamento da nossa vida como cristão. E até mesmo, por exemplo, no caso, tratar sobre a saúde mental, a físico, dentro dos valores cristãos. E é muito bonito, muito interessante, porque eu particularmente não conhecia, não sabia o quanto havia autores estudiosos desde o século XX, até mesmo antes, que já orientavam, que trazem toda uma visão, vamos dizer assim, teórica, prática, sobre como trabalhar nessas áreas, nas diversas áreas como cristãos. E eles trazem esses valores cristãos na sua profissão e instruem, educam, compartilham e orientam. E como é interessante, como me é
para mim, muito educativo. Como eu tô começando a ver quantas vezes a gente nos foi negado isso, né? O quanto às vezes a gente estava ali sem enxergar que nós estávamos sendo educados pela sociedade, pelos diversos âmbitos dessa sociedade, para vivermos como ateus, mas nos dizendo como cristãos. E aí, a crítica lá do muçulmano me fez aí cair a ficha mais forte ainda, né? De perceber que o problema não é o cristianismo. Deus, Jesus Cristo, nossa, se a gente começasse a conhecer mesmo, a nos aprofundar, a debater mais, a conhecer todos os documentos da Igreja Católica Apostólica Romana, conhecer todas as orientações, a gente estaríamos muito mais completos, realizados, e estaríamos vivendo também como Cristo mandou. Assim como se nós começássemos a nos aprofundar mais dentro da Bíblia para a nossa vida, não para julgar os outros, mas para nós vivermos melhor. Não para condenar os outros, porque julgar, a gente julga as situações certa ou errada, mas condenar não, condenar cabe a Deus. E aí, se nós tivéssemos mais as práticas de cristãos, muita coisa seria diferente. A partir de nós, da nossa família, dos nossos filhos. E eles não estariam à mercê dessa sociedade tão ateia, né? E dessas situações diversas aí que já foi mencionada até o momento. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Numa próxima vez eu vou tentar anotar pontos para ser mais clara e a gente debater sobre outros pontos, certo? E ser mais objetiva. Obrigado a quem assistiu até aqui. Deixe o seu comentário se você considerar que foi legal a partilha. E curte aí também o videozinho. Valeu, obrigado, até uma próxima.